E pela Constituição, toda criança tem direito a pertencer à família, a estar em família. Porém, se há alguma transgressão, alguma quebra de princípio contra a criança, ela é temporariamente destituída do seu direito. Sacou? Então, quando ela é destituída do seu direito constitucional pela lei, ela espera por um tempo em que ela vai ter uma experiência de adoção que vai restituir o direito de ser filho. Então, esse é um princípio. Nós falamos ali sobre a diferença de métodos e princípios. Né? Princípios são eternos, atemporais, métodos são transitórios. Então, o princípio é eterno. O homem, ele foi destituído do seu direito. Ele nasceu com esse direito, mas ele perdeu esse direito por causa da quebra da relação. Por isso que Paulo sacou isso e fala que Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Ou seja, de receber de novo o direito de ser filho, de ser constituído em família. Isso é o que nós chamamos de um plano de salvação. Ou seja, é quando por meio de Jesus nós somos trazidos de volta para a relação que foi perdida. Isso é fundamental para entender a vocação. Então, o plano de salvação é o chamado de volta para a relação. Quando nós vamos estudar a questão da chamada e vocação, você vai ver muitas vezes pessoas falando sobre chamada e vocação, chamada e vocação. E eu já vi muitos ministros afirmando que chamada e vocação são a mesma coisa, por causa da questão etimológica, porque a palavra no original é muito parecida. Porém, dentro do processo, da aplicação, do contexto, é totalmente diferente. Por quê? Porque o chamado é quando ele nos traz de volta para a relação. Isso é o plano de salvação. Você vai perceber muitos homens na Bíblia que antes de exercerem a vocação foram chamados. Tipo Paulo. Exatamente. Qual que é a ideia que as pessoas têm hoje quando falam de chamado? Então, às vezes perguntam para você, qual é o seu chamado? O meu chamado é trabalhar com crianças. O meu chamado é trabalhar com jovens. Meu chamado é trabalhar com terapia. Ou seja, você vai sempre associar o chamado com algo que você acredita que tem que fazer para Deus. É uma perspectiva operacional. É errado? Não, é incompleto. Por quê? Porque se eu acredito que o chamado tem a ver com algo que eu faço para Deus, eu penso que o chamado começa em mim. E se começa em mim, já não é chamado, porque só é chamado porque alguém me chamou para fazer aquilo. Entende? Então eu tenho que voltar. Tudo na nossa vida, para ter valor e significado, tem que começar em Deus. Tudo que começa em nós, né, é correr em vão e se esforçar inutilmente. Então é dar socos no ar, é gasto de energia. Então, para pensarmos vocação, temos que voltar ao princípio e entender que existem 4 momentos do chamado. O primeiro chamado é quando Deus chama as coisas que não existem a existirem. Quando Deus quando Deus fala, haja, ouve. Então ele chamou as coisas à existência. Então Deus é antes das coisas existirem e chama as coisas à existência para que se relacionem com ele. Esse é o primeiro chamado. O que é a queda? Queda é quebra. Quebra dessa relação original com Deus. Estão entendendo? E aí nós tentamos viver a vocação fora do chamado. Só que uma coisa para a gente entender é que vocação sem chamado é frustração. Há uma grande possibilidade de você tentar viver a sua vocação sem chamado e se frustrar, que é exatamente o que aconteceu com Moisés. Então o homem, depois da queda, o que você vai ver para Caim? Caim começou a empreender. Inventaram instrumentos, criaram instrumentos musicais, armas bélicas, instrumentos de agricultura. O homem desenvolveu a sua vocação, continuou desenvolvendo o empreender, o trabalho, porém sem chamado, fora dessa relação original com Deus. E isso resultou o quê? Resultou em uma situação extremamente caótica que teve que ser visitada, né, pela justiça de Deus, pelo juízo de Deus, e aí veio o Deus visitando a terra com o dilúvio. Então você vê que um exercício vocacional fora da relação de chamado, ele não leva a um lugar de produtividade, a um lugar de sustentabilidade. Eu posso saber qual é a minha vocação, mesmo sem ter essa relação com Deus. Você conhecendo a minha história, isso se atrela... A vocação teria a ver com habilidades? Ou com
talentos, dons que você Isso. tem que você vai usar, certo? Habilidades, competências que são inatas a você, porque existem algo que é inato a você. Você nasce com vocação, né? Tá. Agora, competências e habilidades você desenvolve para exercer sua vocação. Entende? Beleza. Eu tenho experiências minhas da escola, que eu escrevia redações na escola. Tinha lá matéria de matérias, enfim, a professora pediu uma redação. E eu escrevia redações que professoras vinham na frente da sala, porque já era diferente. Já era o rei da copy. Já tinha copy. Eu contava histórias, né? Todo mundo fazia feijão com arroz. Eu criava uma história. Cara, já tinha. Eu nunca tinha estudado isso. Então já tinha uma sementinha ali. Claro Isso que aí. eu me aprofundei para desenvolver, enfim. E por muito tempo eu usei essa vocação no jogo do texto, por exemplo. Uhum. E obviamente eu terminei numa frustração. Quando eu falei, aí. caramba, é isso que eu. Isso aí. Eu tive um momento que eu lembro, eu falei, eu recebi uma. Foi no Instagram. Eu recebi no Instagram um print de um cara no motel com duas mulheres. E ele me agradecendo. Falou, cara, você é o cara, você olha o que você me ajudou. Eu lembro que eu fiquei mal aquele dia. Eu falei, cara, por mais que eu tivesse a minha vida conhecendo várias mulheres ali, eu sempre na minha cabeça eu tinha eu sabia que em algum momento ia constituir uma família. Eu não sabia quando, mas isso estava na minha cabeça. Eu falei, caramba, é isso que eu vou falar para os meus filhos que eu faço? E foi esse o baque. Foi antes de me converter que eu tive esse baque. Que foi ali que eu não queria mais o jogo do texto. Quando aquele cara me mandou aquela foto, eu falei, eu não quero mais isso. Isso aí. E essa foi a minha frustração. Porque a frustração é quando você idealiza algo, mas as coisas não acontecem como você esperava, né? Não chega onde você esperava, né? E aí isso é muito interessante. Então você sempre teve essa clareza vocacional, mas nem sempre essa experiência de chamado que te coloca nessa volta para o jogo, nesse plano de salvação, né? Um exemplo muito claro disso, muito interessante, é o próprio Moisés que você citou. Então, você olha para Moisés e você vê que quando ele se olha, ele saca a vocação dele. Ele fala, eu tenho que fazer algo pelo meu povo. E aí... Então a vocação dele era ser o libertador? Exatamente. E aí você olha para... Você começa a juntar vários textos e você cria a persona de Moisés, né? Então você pega Atos, pega Hebreus, pega Êxodo, você vê, ele tinha 40 anos. Atos fala que ele foi formado em toda a ciência do Egito. Então ele fez a Faculdade Federal do Egito, já tinha 40 anos. Era um cara maduro, um cara pronto, né? Era um cara que ele se olhava e dizia, eu estou pronto para a minha vocação. E aí ele começa a exercer a vocação dele, tentando resolver uma situação entre um hebreu e um egípcio. E aí, por causa do temperamento impulsivo dele, eu não acredito que ele era gago, eu acredito que ele era impulsivo, ele não sabia como, né, lidar com esse conflito, ele acabou matando o egípcio e para tentar ali cumprir a vocação dele, né, com relação ao hebreu. E ninguém entendeu. Aquilo gerou uma grande confusão, uma grande frustração. Ele teve que fugir, e aí ele foi para a terra de Midian, que coincidentemente significa conflito. Caramba. Que é o lugar que eu vejo que muitos jovens estão hoje, que eu chamo de crise vocacional. Que é quando você estuda, você se prepara, você tem ali as habilidades, as competências, e você sabe claramente o que tem que fazer, mas as coisas não acontecem. Ou se acontece, não é como eu esperava que fosse acontecer, eu não chego onde eu esperava que fosse chegar. E ele ficou ali uma média de 30 e poucos anos desse lugar de conflito. Até que, no Monte Horebe, ele teve uma experiência de chamado, em que Deus o chama, né, pelo nome, né, Moisés. E o que eu acho sensacional, né, é que nessa experiência de chamado, Deus não acrescenta nada a Moisés além daquilo que ele já tinha. Então a experiência do chamado não vai te dar algo, ela vai ressignificar o que Deus já te deu, mas você não sabia como usar. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever
no nosso canal.